Ernesto Geisel assumiu a presidência no dia 15 de março de 1974, sucedendo Médici. O Brasil vinha saindo do período mais conturbado da ditadura, pois em 1968 havia sido publicado o Ato Institucional número 5, que suspendia os direitos políticos e institucionalizava a censura e dava amplos poderes ao governo militar. Foi entre 1968 e 1973 também que o Brasil viveu o chamado milagre econômico, período no qual o país cresceu economicamente em níveis altos. O fim dessa fase já fazia florescer o questionamento da população. Sendo assim, o governo de Ernesto Geisel ficou caracterizado pela abertura política que promoveria certa amenização do rigor vigente na ditadura militar. Algumas de suas principais realizações foram: ele dividiu Mato Grosso e criou Mato Grosso do Sul, reatou as relações diplomáticas com a China, fez com que o Brasil fosse o primeiro país do mundo a reconhecer a independência da Angola. Segundo o Plano Nacional de Desenvolvimento, que foi o PND, ele buscou nova fonte de energia, realizando um acordo nuclear com a Alemanha, criando os contratos de risco com a Petrobras e incentivando a utilização do álcool como combustível. Início do processo de redemocratização do país, embora tal processo tenha sofrido alguns retrocessos durante seu governo, como bem exemplifica o Pacote de Abril, 1967. A abertura política do Brasil, sobre a qual Geisel afirmou que a redemocratização do Brasil seria um processo lento, gradual e seguro. Extinguiu o AI-5 e preparou o governo seguinte, que foi de João Figueiredo, para realizar um conflito político e a volta dos exilados, assim que retomassem seus cargos políticos. Na política externa, procurou ampliar a presença brasileira na África e na Europa, evitando o alinhamento incondicional à política dos Estados Unidos. Ele não queria ficar só com os Estados Unidos, queria outras potências para ele poder comerciar. Denúncia do trabalho militar Brasil e Estados Unidos, 1937. Construiu grande parte da usina hidrelétrica de Itaipu. O militar gaúcho Ernesto Geisel era da linha mais branda do exército. Integrou, inclusive, o grupo que se opôs à candidatura de Costa e Silva à presidência da República. Costa e Silva foi um grande representante da chamada linha dura do exército brasileiro, ala que acreditava que os militares deviam ficar por tempo indefinido no poder e usar da força para estabelecer a ordem. Foi ele quem decretou o AI-5. Logo, quando Ernesto Geisel assumiu o poder, recebeu muitas críticas da linha dura. Em desacordo com os mais extremistas, Geisel foi responsável por extinguir o AI-5 e preparar o terreno para o retorno dos exilados, o que aconteceria no governo de seu sucessor. Embora tenha caminhado muito lentamente, foi o responsável pelo processo de redemocratização do país, como ele mesmo dizia. Entretanto, foi sob seu governo que houve o famoso caso de Vladimir Herzog. Economicamente, Geisel criou o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento para manter a economia aquecida após pós-milagre econômico. Mas sua política aumentou a dívida externa e a hiperinflação ajudou a intensificar os problemas monetários, deixando um estado de recessão para seu sucessor. Foi um desenvolvimentista responsável por inaugurar as primeiras linhas de metrô em São Paulo e no Rio de Janeiro, e por buscar novas fontes de energia, como o álcool. Foi Geisel também que construiu grande parte da usina hidrelétrica de Itaipu. Em sua política externa, o governo de Geisel evitou o alinhamento incondicional aos Estados Unidos, reconheceu o regime socialista do mundo e tratou relações diplomáticas com a China, o que fez aumentar as críticas da linha dura. Geisel deixou a presidência no dia 15 de março de 1979 e foi sucedido por João Figueiredo. Continuou influente no exército e apoiou Tancredo Neves nas eleições de 85. Faleceu no dia 12 de setembro de 96, vítima de câncer. Algumas músicas folclóricas da época, como a música Cálice, lançada por Chico Buarque em 73, faz alusão à oração de Jesus Cristo dirigida a Deus no jardim de Getsemane.
Pai, afasta de mim este cálice. Para quem lutava pela democracia, o silêncio também era uma forma de morte. Para os ditadores, a morte era uma forma de silêncio. Daí nasceu a ideia do Chico Buarque, explorar a sonoridade e o duplo sentido das palavras. Cálice e cálice para criticar o regime instaurado. Outra música que fez muito sucesso na época foi Mosca na Sopa. É uma música de Raul Seixas, lançada em 73. Apesar das controvérsias acerca do sentido da música, a letra faz uma referência clara à ditadura militar. Através de uma metáfora, o povo é a mosca e a ditadura a sopa. Desta forma, o povo é apresentado como aquele que incomoda, que não pode ser eliminado, pois sempre vão existir aqueles que se levantam contra regimes opressores. Jorge Maravilha, uma música lançada em 74, é mais uma música de Chico Buarque, agora sob o pseudônimo de Julinho de Adelaide, criado para driblar a censura. Os versos "Você não gosta de mim, mas sua filha gosta" parecem uma relação conflituosa entre o sogro, genro e filha, mas na verdade fazia alusão à família do general Geisel. Geisel odiava Chico. No entanto, a filha do militar manifestava interesse pelo trabalho do compositor. Os militares no poder procuraram sempre atuar a partir de uma legalidade autoritária, mas para combater qualquer um que contestasse o regime mais diretamente, os chamados subversivos, não deveria haver limite jurídico, ético ou moral. Assim, principalmente a partir de 1968, o Estado brasileiro patronizou uma repressão ao mesmo tempo legal e ilegal, baseada em censura, vigilância, tortura sistêmica, prisões ilegais e desaparecimentos.